para essa live aqui, que é o que é psicologia transpessoal. Eu vou dividir a minha fala em duas metades, né? Uma é falar da psicologia transpessoal e outra é falar de como é o curso de psicologia transpessoal aqui no campus de Nazaré Uniluz, da onde eu estou falando agora. Tá? Vocês estão aí online e tem um público muito amigável aqui, um público de corpo presente aqui, que me ajuda bastante a falar, porque aí eu estou olhando para pessoas mesmo, né? Vocês eu suponho que estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, né? E as pessoas que estão me vendo me ajudam a falar, porque elas estão presentes aqui e eu estou lidando com os seres humanos, né? Bom, o que é psicologia transpessoal? A gente, para falar de psicologia transpessoal, vamos falar do termo psicologia transpessoal, né? Esse prefixo trans, ele quer dizer além de, através de, né? Então, psicologia transpessoal é uma psicologia voltada para a pessoa, mas é também transpessoal, né? É uma psicologia que vai além, porque nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo, nós temos uma dimensão biológica, né? Mas é evidente que nós não somos só um corpo, né? Nós somos um corpo, mas tem algo que vai além. Nós temos uma psique, né? Nós temos uma alma, né? Então, há já um primeiro nível de transcendência do corpo para a alma, mas somos um corpo. Além de termos uma alma, uma psique, né, nós também somos mais do que isso, nós não somos só isso, né? Nós temos a nossa própria biografia, a nossa própria história, né? Nós temos a relação com os nossos pais, tudo que a psicanálise já descreveu e viu, né? Mas não há algo além disso, né? Nós temos também um inconsciente, né? Um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. Além disso, nós temos um inconsciente transgeracional, né? Existe todo um campo de inconsciente que herdamos de toda a nossa linhagem familiar, né? Mas há algo que vai além, é trans também, porque nós temos também um inconsciente filogenético, né? Além de sermos esse corpo que nos constitui agora, nós contemos também poeira de estrelas, nós contemos a história da vida na Terra, pulsa em cada célula do nosso corpo. De certo modo, em certa medida, nós somos um pouco peixe, um pouco ameba, né? Nós somos água do mar. Todos nós sabemos que no ventre de uma mulher grávida, o bebê flutua num líquido que é muito semelhante à composição da água do mar. Isso mostra toda a nossa origem filogenética, né? Então nós somos muito amplos, somos maiores do que imaginamos que somos. Além disso, para além do inconsciente coletivo, né, do inconsciente transgeracional, do inconsciente filogenético, né, nós temos a ligação, nós temos o inconsciente cósmico, uma ligação com tudo que existe, com todo o ser, né? Nós temos um vínculo com tudo que existe, né? Não é possível separar o ser humano de tudo que contém a própria vida como um todo, né? Então, a psicologia transpessoal trata de todas essas camadas do ser que nos constitui, né? Desde o nível mais simples, que é o nível biológico, até os outros níveis que transcendem esse nível biológico, né? Isso para dar uma explicação do significado do termo psicologia transpessoal e por que transpessoal, né? Eu vou entrar em alguns detalhes para ficar mais claro isso, mas antes eu quero fazer um apanhado sobre a história da psicologia, um pouco da história para vocês entenderem como pôde ter surgimento, como pôde surgir uma psicologia
que tivesse essa visão mais ampliada do ser humano, uma visão mais expandida do ser humano. No século XIX, né, estou me pedindo um tempo aqui. Melhorar o áudio. O que aconteceu? É que alguém falou que o áudio está baixo. Aí agora alguém falou que o áudio está baixo, então nós vamos tentar aumentar o volume do áudio. Estando aqui, se quiser colocar aqui, pode ser. Pode continuar. Pode continuar? Estava dizendo então que a gente ia falar um pouco da história da psicologia, né? A psicologia como ciência autônoma, né, ela nasceu no século XIX. Né? Ela se desprendeu da filosofia, né, como uma ciência em particular que cuidava da alma, da psique humana. Eu acho que eu vou precisar de um copo d'água em algum momento, se alguém puder. Né? Então ela surgiu no século XIX, né? No século onde predominava o positivismo, né? Digamos, a crença que a ciência clássica tinha de que todo conhecimento válido, que pudesse ser considerado um conhecimento digno desse nome, teria que ser objetivo. Né? Objetivo significa que tudo que se conhece não tem vínculo nenhum com aquele que conhece. Né? O conhecedor, o sujeito que conhece, não interfere, não pode interferir naquilo que é conhecido, no objeto do conhecimento. Essa era a crença que prevalecia no século XIX, né? De que todo conhecimento válido deveria ser objetivo, isento de qualquer presença do sujeito, né? Como se o conhecimento estivesse fora, né? Independente de quem conhece, né? E que o instrumento principal para a produção desse conhecimento era a razão, né? O único e principal instrumento. Então a gente tinha o que se chama de racionalismo científico, né? É uma crença na objetividade e uma crença que o principal instrumento de produção de conhecimento é a razão. Tá? Nesse contexto dessa cultura, digamos, do cientificismo do século XIX, do positivismo, a única psicologia que pôde emergir naquela época como ciência autônoma foi o comportamentalismo, o behaviorismo, né? Porque era uma psicologia que se enquadrava nesse modelo da objetividade. Né? Na visão da psicologia comportamentalista, a consciência não tem papel nenhum. Né? O ser humano, ele responde, ele tem reflexos condicionados, ele é condicionável, ele responde a estímulos, e esses estímulos são mensuráveis, podem ser medidos, podem ser quantificados, né? Por isso são objetivados. Né? A quantificação funciona como se aquele que observa não interferisse no objeto observado. Né? Por isso que o comportamentalismo foi a psicologia, a escola da psicologia, que mais teve oportunidade de emergir no século XIX. No final do século XIX, finalzinho, no começo do século XX, surge o Sigmund Freud, né, que lança uma verdadeira bomba do positivismo, no sentido de que ele reconhece a dimensão inconsciente do ser humano. Ele reconhece que grande parte do nosso psiquismo é oculta, né, que o que nos move, o que nos faz agir, está oculto de alguma maneira, né, que é a dimensão do inconsciente. Acontece que no próprio século XIX, havia um médico e filósofo chamado William James, né, que havia estudado e havia afirmado e defendido que fenômenos tais como telepatia, paranormalidade, experiência de sair do corpo e outras desse gênero
eram legítimas, que eram manifestações da consciência. Ele reconhecia que existiam vários estados de consciência, né? E que todos eles eram legítimos, né? Mas um pensamento desse tipo não tinha como emergir e se implantar num século onde o positivismo prevalecia, onde a ideia de objetividade prevalecia. William James é um dos precursores da psicologia transpessoal, embora para o século em que ele viveu, ele era demasiadamente avançado, né? A ciência da época não poderia admitir como legítimo, como aceitável, a ideia de paranormalidade, de telepatia e outros fenômenos psíquicos, né? Mas William James já havia advertido para isso. Depois do Freud, nós tivemos o Jung, né, que lançou a ideia do inconsciente coletivo, né, que lançou a ideia dos arquétipos, né, são formas que condicionam a psique de todos os homens, né, são formas fixas, né, e ampliou essa visão do que é o inconsciente pessoal para o inconsciente coletivo, né, e produziu um outro mapa da consciência, né. O Freud tinha um mapa, né, o que a gente chama na psicologia transpessoal de uma cartografia da consciência. Ele tinha um mapa muito útil, né, muito importante, muito revelador, que se constituía de três partes, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E o Freud entendeu que o inconsciente era 90% da nossa atividade psíquica era inconsciente, né? O consciente trabalhava só com 10%, né? O Jung trabalhou em cima disso e percebeu que havia um inconsciente coletivo, né? Nós não éramos só nós, não era só a nossa própria biografia que atuava na nossa existência, nos nossos saberes, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, né? Existia também todo um psiquismo coletivo, né? E que era moldado por arquétipos, por formas, né, abstratas que condicionavam essa nossa maneira de agir no mundo, né? Depois do Jung, né, surgiu a psicologia humanista, né, o movimento da psicologia humanista, né, cuja característica principal era reconhecer o potencial humano, e que entendia, a psicologia humanista entendia que, por exemplo, a psicanálise, a teoria freudiana, ela era um pouco pessimista, ela não percebia a dimensão mais integral do humano, né? Embora a contribuição da psicanálise seja monumental, importantíssima, né? E é até hoje, né? Mas o movimento humanista entendia que precisaríamos caminhar além disso, né? De perceber o potencial humano, a riqueza humana, né? Bom, dentro desse movimento humanista, houve um autor, o Abraham Maslow, né, que estudou profundamente o que tornava uma pessoa, digamos, de bem consigo mesmo, realizada, uma pessoa feliz, uma pessoa que se sentia plena. Tal. Ele estudou, pesquisou vários casos em particular, fez estudos de biografias e descobriu que as pessoas, né, que se sentiam bem, que se sentiam autorrealizadas, que reconheciam a sua própria vocação, o seu propósito e tal, elas tinham algo em comum. Elas tinham, pelo menos uma ou duas vezes na vida, tenham tido uma experiência culminante. Ele chamava de experiência culminante essas experiências que todos nós, seres humanos, vocês que estão me vendo aí, vão reconhecer que têm também, ou tiveram em algum momento, mesmo que seja fugaz, fugidia, por 1 ou 2 segundos, ou por meia hora, tomara, né? É uma experiência de epifania, de êxtase, né? De algo que transforma, que você se sente pleno, que você sente o peito cheio, que você sente um estado de plenitude total, seja diante de uma flor, de uma paisagem, de um outro ser humano, de um grande amor, diante de um horizonte incrível, ou de um evento ou outro qualquer, que puxa da gente
essa sensação de plenitude. E ele entendeu, Maslow, que as pessoas que tinham tido isso, elas tinham esse foco de luz, esse foco de revelação, esse foco humano, esse foco transhumano, mais do que humano, né? Esse foco que aponta para aquela direção onde o melhor do humano pode ir, né? E o Maslow foi, digamos, um dos fundadores da psicologia transpessoal, né? Ele participou desse movimento de criação da psicologia transpessoal, né? Junto com outros autores, né? Que também na mesma época estavam estudando, por exemplo, como substâncias psicoativas, como o LSD, produziam estados alterados de consciência, né? Estados que produziam essas sensações de êxtase, de transcendência, e que esses estados poderiam ser elementos fundamentais para a cura efetiva, né? Porque eles buscavam aquele núcleo de luz, de alegria, de felicidade que todo ser humano tem em algum recôndito do ser, né? Essa ideia de que todo ser humano tem um centro luminoso, um centro de verdade, né? Um centro que pode gerar esse êxtase, esse encantamento, digamos, é um dos focos principais da psicologia transpessoal, né? Esses autores que pesquisaram as substâncias psicoativas foram o Stanislav Grof, o Timothy Leary, que em universidades dos Estados Unidos, na época em que era permitido fazer esses estudos, eles fizeram muita pesquisa com substâncias psicoativas. Depois, estudos com substâncias psicoativas foram proibidas, né? E o Stanislav Grof, que era um médico, um psiquiatra tcheco, ele começou a trabalhar com a respiração holotrópica, que ele percebia que produzia os mesmos efeitos, né, de estados alterados de consciência, que tinham um grande potencial de cura. Bom, agora, a gente deve muito ao nascimento da psicologia transpessoal a um movimento muito importante em meados do século XX, né, que foi o encontro do saber ocidental com o saber oriental, né? Foi um encontro da filosofia oriental com a filosofia e a ciência ocidental, né? Foi a época em que mestres, gurus do Oriente vieram para o Ocidente e trouxeram esse saber, essa tradição sapiencial tão sofisticada que é do mundo oriental. Para vocês terem uma ideia, né, eu sou formado em filosofia, fiz filosofia, né, e nunca, em nenhum dos anos do meu curso de filosofia na universidade, eu ouvi falar nada a respeito da filosofia oriental. É como se não existisse, né? Imagine, né, uma tradição sapiencial tão intensa, tão profunda, era considerado como se não existisse. Na psicologia, por exemplo, até os anos 60, por volta dos anos 60 do século XX, ninguém falava, a não ser o Jung fez algumas referências, estudou alguma coisa, vocês sabem que o Jung estudou o I Ching, né? Teve contato com pessoas que estudavam o hinduísmo e tal, né? Mas era raro quem da psicologia se atrevesse, né, a reconhecer toda a tradição sapiencial do Oriente, né? E hoje nós sabemos, né, que o taoísmo, o budismo, o hinduísmo, o sufismo tem uma psicologia, nós podemos dizer isso, extremamente sofisticada, né, extremamente profunda, milenar, um conhecimento da natureza humana ímpar, né? E é exatamente essa amálgama entre o conhecimento ocidental e o conhecimento oriental que pôde ensejar o surgimento da psicologia transpessoal, né? Só agora, por exemplo, a gente reconhece aquilo que eu falei, o William James como um precursor da psicologia transpessoal. A gente só pode reconhecer depois dos anos 60 do século XX. Na época do próprio William James, ele foi deixado de lado, né? E hoje a psicologia transpessoal entende que
a transcendência, a espiritualidade são fenômenos legítimos da natureza humana. Né? É inegável, né? Que reconhece os diferentes estados de consciência. Né? Em cada estado de consciência, né, que nós temos, que nós podemos alcançar, nós vemos a realidade, conseguimos entender a realidade de uma determinada maneira, diferente de outros estados. Né? Nós passamos por várias camadas de consciência e, se temos acesso a elas, ampliamos o nosso potencial humano. A ideia é essa, né? É ampliar o potencial humano, reconhecer o potencial humano. Nesse sentido, a psicologia transpessoal, eu entendo, ela não é só uma psicologia, né? Ela é uma antropologia, ela é uma cosmologia, porque ela reconhece a teia da vida, a ligação de todas as coisas com tudo, né? O vínculo que existe entre todas as coisas. E isso é extremamente compatível, hoje nós sabemos, com os avanços na neurofisiologia e na física, por exemplo, né? Todo mundo ouve falar, mesmo que não saiba profundamente, ouve falar em física quântica, né? O que a física quântica hoje tem revelado, embora não consiga explicar ainda a realidade, porque quanto mais ela se aprofunda, digamos, na intimidade do microcosmos, mais ela reconhece um mistério insondável, mas o que ela tem percebido é que há um vínculo entre todas as coisas. O que é? Uma hora. Estão me dando um toque do horário. Bom, eu acho que esse é um resumo, espero que tenha sido razoável, né? É um tema bastante complexo, né? Mas que eu quero falar para vocês agora, quero dizer para vocês como é que acontece o curso de Psicologia Transpessoal, essa pós-graduação, aqui em Nazaré Uniluz. Primeiro, eu preciso dizer que Nazaré Uniluz é um local extremamente privilegiado. Né? Tem 38 anos de existência e se dedica, durante esses 38 anos, ao desenvolvimento integral do ser humano. Né? É uma instituição que não tem nenhum vínculo com nenhuma linha religiosa, muito menos uma linha política ou uma linha filosófica em particular. Né? É uma instituição que se dedica ao melhor do humano, a expandir o melhor do humano. Nós seguimos aqui alguns princípios básicos, né? Como meditação, silêncio, atenção plena, cuidado amoroso, né? Comunicação sustentável, partilha, cuidado com a natureza, enfim, uma série de princípios, né? Desvinculados de quaisquer linhas religiosas, políticas ou filosóficas, né? E que tem beneficiado muita gente. É um local muito especial, muitas pessoas que viajam o mundo inteiro em locais dessa mesma natureza como a Uniluz dizem para nós que é uma instituição única no mundo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês imaginam um curso de psicologia transpessoal que, como eu já disse, que a psicologia transpessoal se dedica a revelar o potencial máximo do humano que existe em nós, dentro de uma instituição que se dedica a fazer exatamente a mesma coisa. Né? Então, o curso de transpessoal dentro da Uniluz é extremamente potencializado, extremamente potencializado. Bom, isso é um adendo para vocês entenderem como a instituição já é transpessoal por natureza e como um curso de transpessoal dentro dela é extremamente potencializado. Né? Como acontece o curso aqui? Como é que é o nosso curso? O que nós pretendemos, digamos, formar com esse curso? Nós pretendemos formar cuidadores, cuidadores do ser, cuidadores em qualquer área. Né? Por isso que o curso se chama Psicologia Transpessoal na clínica, na educação, nas organizações e na saúde. Né? Porque qualquer profissional de qualquer área, qualquer pessoa com qualquer formação pode se habilitar a fazer o curso. O curso não é só para psicólogos. Porque a psicologia transpessoal, ela é transdisciplinar também. Ela é aberta, ela tem que ser aberta. Porque ela abre um vasto campo de investigação. Não sei se vocês percebem, né?
além do biográfico, além do inconsciente pessoal, para o inconsciente coletivo, né? Para os arquétipos, para a dimensão transgeracional, para a dimensão ambiental e cósmica, né? Então é um curso que se propõe, a psicologia se propõe a isso, e o nosso curso se propõe a ajudar as pessoas a perceberem o seu propósito, o seu verdadeiro potencial, né? Aquela luz que todo ser humano tem. Então a gente trabalha nesse sentido, né, de fazer isso. É um curso que tem muito conhecimento teórico, é um curso que tem uma parte teórica, mas ele é substancialmente um curso vivencial, né, onde a gente fala das teorias da psicologia transpessoal, né, mas a gente também faz exercícios e vivências que estimulam a gente a penetrar em outros estados de consciência e perceber como esses outros estados de consciência facilitam com que a gente compreenda a realidade de modos completamente diferentes. E a gente faz isso em 20 encontros, essa turma que vai começar agora em abril, 24 de abril, a gente vai ter 20 encontros, são encontros mensais, né? É um fim de semana por mês, o intervalo é mais ou menos de um mês entre cada encontro e outro, e cada encontro é um retiro dentro do campo de Uniluz. É um curso que acontece com 20 retiros, né? E são retiros por quê? Porque quando uma pessoa entra na Uniluz, ela entra dentro de um ritmo que nunca se modificou em 38 anos, né? É um ritmo que tem 3 horários de meditação por dia, tem um horário de silêncio das 10 da noite às 8 da manhã, né? Tem várias práticas de viver em grupo, né? De convivência grupal, que a gente repete e estimula, né? Então a pessoa faz o nosso curso, ela tem as aulas numa sala de aula, né? Depois participa das outras áreas da meditação, do silêncio, né? E tem o seu recolhimento, né? A Uniluz pulsa assim, com uma sístole e diástole. O recolhimento é em quartos individuais, e todos os quartos são individuais, porque a ideia é exatamente isso, a pessoa estar consigo mesmo, ela abre-se para o mundo e volta para o recolhimento, né? Como se fosse um monastério, não é um monastério aqui, mas é como tem essa estrutura de um monastério, das pessoas poderem ficar recolhidas, né, no tempo e participarem do curso, né? Nosso curso tem, portanto, 20 encontros, são 20 retiros, são encontros temáticos, cada retiro tem um tema, né? A gente começa com uma introdução à psicologia transpessoal, a gente tem nós temos um documento, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, está visível na câmera, a cada encontro, a cada módulo, a gente produz um documento, esse aqui é um módulo de introdução à psicologia transpessoal, né, da turma 4, essa turma que vai começar é a turma 6, né? E cada módulo tem, como eu disse, tem um tema, né? E tem vivências de imaginação criativa, imaginação ativa, compartilha, desenhos de mandala, né? Nós temos práticas de meditação em silêncio, né? Nós temos práticas de atenção plena, né? E nós temos, além disso, atividades também de criação de vínculos grupais, né? Nosso curso acontece fazendo com que as pessoas se unam em grupos muito consistentes, né? Num ambiente de acolhimento, né? De segurança, de continência, né? Onde os processos vão acontecendo ao longo desses 20 retiros, né? Portanto, é um curso de conhecimento e um curso de autoconhecimento e autotransformação, né? Porque a gente entende, né? Querendo, como eu disse, formar cuidadores, que ninguém pode ser um cuidador se não cuidar de si mesmo, né? Então, a ênfase do curso de Psicologia Transpessoal de Nazaré Uniluz é formar cuidadores que tenham, antes de tudo, cuidado de si mesmo. Então, esse curso, a gente chama habitualmente de curso, porque é o nome que a gente tem na sociedade, mas nós, na coordenação, né, eu como coordenador geral, e ali a Beatriz, que é a coordenadora pedagógica, nós chamamos esse curso de uma jornada, né?
gente chama de curso por hábito, mas é uma jornada, porque a pessoa faz uma travessia ao encontro de si mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, de um dos autores que a gente gosta demais no curso, que é o Jean-Yves Leloup, né? Ele diz: o melhor serviço que nós podemos prestar aos outros é tornarmos nós mesmos. Né? Então, a gente incentiva muito que todos se tornem o que são, na verdade. Encontrem a sua vocação, o seu propósito. E nós temos testemunhado ao longo de todos esses anos, começamos em 2011, né? Nós estamos já há 9 anos acompanhando turmas, né? Nós temos testemunhado grandes transformações nas pessoas, né? Pessoas que encontram a sua vocação, não vocação no sentido de profissão, esse é um sentido arcaico de vocação, né? Teste vocacional para a profissão, não é isso. É vocação como o encontro do sentido, do propósito, do que fazer na vida. E nós temos testemunhado muitas pessoas, muitas mesmo, uma porcentagem muito alta no nosso curso, que passam por essa transformação e encontram a sua vocação, né? Bom, era isso que eu queria dizer. Eu acho que eu já cumpri 1 hora, né, daqui, né? 10 minutos. Falta 10 minutos ainda? Bom, mas eu podia abrir para perguntas, eu acho, né? Se tiver perguntas, eu acho bem interessante, porque fica mais fácil para mim, entendeu? Responder e talvez satisfazer coisas que eu não lembrei de dizer ou não pude dizer nesse tempo curto, né, que eu explanei, né? Eu tinha pensado em dizer muita coisa, acabei não dizendo tudo que eu imaginava, isso é normal, né? Não disse na ordem que eu imaginava que iria dizer, mas isso é o que acontece sempre, né? Nós somos humanos, né? Então eu espero que se alguém quiser perguntar alguma coisa, tanto o público que está aí online, quanto o público que está me vendo aqui de corpo presente, se quiser perguntar, eu estou disponível para responder. A Valéria Alves, ela perguntou, você já respondeu, se quiser resumir de novo, a duração do curso, quantas vezes por semana ou por mês? Tá, então está me dizendo se eles ouviram essa você falou, acho que não, né? Provavelmente. Provavelmente ouviram. A pergunta da Valéria Alves, né? A duração. É o seguinte, o curso ele dura 24 meses, embora sejam 20 encontros. Isso porque nos meses de julho e janeiro não há encontros, né? Então, embora sendo 20 encontros, né, ele resulta no final em 24 meses, né? O curso dura 24 meses, embora pule 4 meses durante esse percurso, né? É um encontro por mês, né? A gente tenta manter um intervalo de mais ou menos 1 mês entre um encontro e o outro. Às vezes isso não é possível porque esbarra no feriado, na eleição, em alguma coisa, né? Mas às vezes diminui, mas praticamente é 1 mês, né? Se tiver uma diferença de poucos dias, né? Uma semana a mais ou uma semana a menos. Mas o calendário do curso já está no site, né? Há muito tempo que está no site. As datas não mudam sob hipótese nenhuma, até porque nós temos que agendar, a Uniluz tem que agendar, a Uniluz tem muitas outras atividades, não é só esse curso. Então, as datas são sagradas. Então, vocês podem ver no site todas as datas, que começa em 24 de setembro e vai terminar em 2022. Tá? São 2 anos e acho que eu respondi tudo, né, Valéria? É 1 vez por mês, né? Sim, a gente chega, os aprendizes chegam na sexta à tarde, né? E vão embora no domingo após o almoço, né? São hospedados aqui, ficam em regime de imersão no retiro, né? Com pernoite, com refeições, todas as refeições, de jejum, almoço, jantares, né? Até o domingo, de sexta a domingo, né? É isso, acho que é isso. Ela também perguntou se o Conselho Federal de Psicologia reconhece a transpessoal. O Conselho Federal de Psicologia está em processo de reconhecimento, né? Está em processo de reconhecimento. Mas isso acontece com qualquer nova área do conhecimento, né? É preciso que a sociedade, a cultura absorva isso, né? Para que seja reconhecido pelos órgãos formais de reconhecimento. Mas está em processo de reconhecimento.
é praticamente certo que vai reconhecer, né? Porque digamos, é um campo do conhecimento praticamente inquestionável. Já não tem mais, já há várias cadeiras de universidade no Rio Grande do Norte. Pierre Weil, que é um dos grandes fundadores e mentores da psicologia transpessoal no Brasil, criou uma cadeira de psicologia transpessoal na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Já tem uma história. Nós temos a Vera Saldanha, que é uma autora importante da psicologia transpessoal no Brasil, nós temos o Roberto Crema, nós temos Jean-Yves Leloup, nós temos vários autores, muito material publicado, muito material, muita pesquisa científica rigorosa feita, né, com resultados extremamente aceitáveis. Então, digamos, é um campo de conhecimento que se coloca com muita autoridade, né? Só que é um campo vasto de conhecimento, como eu disse. A psicologia transpessoal, ela não é exatamente uma disciplina no sentido clássico que nós conhecemos. Ela é transdisciplinar, né? Ela abrange um grande campo de conhecimento, né? Fenômenos desses que eram considerados anômalos ou completamente descartados pela ciência clássica, como telepatia e tal, têm sido extremamente estudados, né, do ponto de vista rigorosamente científico, nesse sentido, e extremamente validados, né? Experiências de sair fora do corpo, por exemplo, que são muito comuns na sociedade, que foram negadas durante muito tempo pela psicologia tradicional, hoje são aceitas, já há estudos, né? Há um estudo recente, há 2 anos atrás, um livro publicado, né? Não me lembro agora o nome da autora do livro, que fez essa pesquisa de experiência de sair do corpo, né? Com rigor, um intenso rigor científico, cujo resultado, com uma pessoa que tem essa experiência, foi 100%. Né? Isso, estatisticamente, em ciência, é raríssimo, né? Quer dizer, 100% das vezes, essa pessoa foi provado que teve uma experiência de sair do corpo e presenciar um outro evento que não estava onde a pessoa estava. Né? 100% das vezes. Vocês imaginam, isso é inegável, né? E todos nós sabemos, né? Uma vez eu dei uma palestra numa universidade, onde tinha talvez umas 300 pessoas na plateia, não sei, mais ou menos, né? Eu perguntei assim, levanta a mão aqui na plateia, nessa plateia de 300 pessoas, quem nunca teve a experiência de tocar o telefone, você atender e é aquela pessoa na qual você estava pensando naquele momento. Levanta a mão alguém que nunca teve essa experiência. Ninguém levantou a mão. Pode-se dizer que isso não tem um rigor científico, mas com 300 pessoas não é possível. Né? Todos nós temos essa experiência. Elas são muito mais corriqueiras do que nós imaginamos. É que nós aprendemos que isso é negligenciável, que isso não é legítimo, que isso é uma coincidência. Né? Nós aprendemos, né? É uma cultura que formou isso na nossa cabeça. Nós temos que desaprender isso, né? Começar a aceitar esses fenômenos. Quem é que nunca teve uma experiência dessas que o Maslow fala, uma experiência culminante de êxtase? Um momento onde você sente a plenitude, se sente um sentimento oceânico, cheio de espírito, né? Quem é que nunca teve? Sempre todos nós tivemos. Acho que até você, Valéria, deve ter tido. Alguém mais quer perguntar? O curso é reconhecido pelo MEC e tem obra-prima para fazer? Está me perguntando aqui, ó, se o curso é reconhecido pelo MEC. Bom, uma bela pergunta, porque a Uniluz não é uma instituição de ensino superior, né? Portanto, ela não pode assinar, digamos, certificados de conclusão de curso de pós-graduação, porque ela não tem essa autorização formal, né? Mas o que nós fazemos, a Uniluz faz? Assina um convênio com uma faculdade, que é reconhecida, lógico, pelo MEC, e essa faculdade chancela o curso. Então, o curso é reconhecido pela faculdade automaticamente, como a faculdade é reconhecida pelo MEC,
as pessoas recebem o diploma. Para quem interessar o diploma, recebe o diploma da faculdade. Outra pergunta que me foi feita é se ao final do curso tem um trabalho, né, de conclusão. Né? A gente pede um trabalho de conclusão ao final do curso, que a gente não chama de TCC, a gente chama de obra-prima, né? Que é um trabalho que a gente pede que seja um trabalho realmente autoral, um trabalho feito com o coração, feito pela própria pessoa. Ao contrário, digamos, da tradição acadêmica geral, a gente permite e incentiva que as pessoas digam eu faço isso, eu fiz isso, eu penso, né? Porque o que nós queremos trazer é a experiência legítima da pessoa, daquele ser, né? Então, no final do curso tem essa obra-prima, que foi a pergunta que a Cecília me fez aqui, né? O que mais? Tem mais alguma pergunta? Eu queria te perguntar por onde transitam os módulos em termos de conteúdos e temas. Ah, tá. O Davi, que está aqui presente, me perguntou os temas dos módulos, né? Bom, a gente tem, no começo do curso, a gente tem 2 módulos, viu, Davi, que são módulos de introdução, né? Eles se chamam Introdução à Psicologia Transpessoal, como esse documento que eu mostrei aqui, ó, Introdução à Psicologia Transpessoal, tá? São 2 módulos introdutórios. Depois nós temos um outro módulo que a gente fala um pouco da história da ciência, né? Que sou eu que facilito esse módulo, né? Eu conto toda a história do nascimento da ciência ocidental, né? Até a física quântica, até a ciência contemporânea, né? Onde muitos dos paradigmas da ciência clássica foram dissolvidos, né? E, então, esse, digamos, em geral, é o terceiro módulo que a gente trabalha um pouco da história da ciência, para a gente compreender, né, dentro de que contexto a psicologia transpessoal trabalha, né? Esse novo contexto, dos novos paradigmas da ciência, né? Depois a gente tem um módulo que é mandalas, né? O uso das mandalas como mandalas terapêuticas, né? A riqueza que tem a realização de mandalas, a confecção de mandalas, como um espelho da alma, do espírito. Como é que você pode, através das mandalas, né, perceber várias dimensões que você tem que você não perceberia, né? Bom, a gente trabalha os sonhos também. A gente tem um módulo sobre sonhos. A gente tem um módulo que vai acontecer amanhã, da turma que está acontecendo agora, que é um módulo sobre o masculino e o feminino na visão transpessoal, né? A gente tem um módulo, como a gente também quer que profissionais das organizações, né, se qualifiquem nesse curso para trabalhar dentro das suas próprias organizações, a gente tem um módulo que é a transpessoal nas organizações, né? Como é que você trabalha, como é que você trabalha o outro, como é que você trabalha os grupos, né? Então a gente trabalha também com pedagogia da cooperação, uma série de coisas. A gente tem também módulos sobre corpo e espiritualidade, né? Como é que você pode enxergar o corpo e a dimensão espiritual que está no corpo. A gente tem um módulo que se chama, que me escapou agora, que é assim, arte e expansão da consciência, né? A gente tem um módulo sobre arte em geral, a gente traz música, né? Enfim, não sei se eu vou lembrar de todos agora. Sobre os sonhos, a cartografia da consciência. Nós temos os módulos de cartografia da consciência, né? Que são esses mapas da consciência, são as várias cartografias da consciência. Nós temos um módulo muito especial com o Cacaverá, que é a cartografia da consciência Tupi-Guarani, né? Que é de uma riqueza incrível, a gente não imagina, né? A gente sempre aprendeu que esses povos, que são os brasileiros mesmo, que estavam aqui desde sempre, né? Que eles são menores, são insignificantes, são os índios, são os toscos e tal. Quando você percebe como eles percebiam a consciência humana, então, é de uma beleza incrível, né? Então o Cacaverá traz esse módulo. Nós temos um módulo que é transdisciplinaridade, para entender o que é transdisciplinaridade, né? E nós temos vários, nós fazemos, digamos, os melhores facilitadores possíveis, né, para o nosso curso, os melhores, né? A gente traz aqui, nós temos o Roberto Crema, temos o Cacaverá, temos a Miriam Romero, que trabalha com mandalas, nós temos os melhores facilitadores, assim, né? É isso.
Mais alguma questão? Eu também queria te perguntar se o curso ele habilita o indivíduo que quer trabalhar com a psicologia transpessoal, como um especialista em psicologia transpessoal em consultório. Essa pergunta, não sei se as pessoas ouviram a pergunta, né? Acho que é melhor repetir. Melhor repetir. O Davi me perguntou, o Davi que está aqui me perguntou, se o curso de transpessoal, ele habilita as pessoas para trabalharem como terapeutas transpessoal em consultório. É isso que ele perguntou, né? Eu diria o seguinte, isso vale uma reflexão, né? Antes, né? Terapeuta não é aquela pessoa que recebeu um diploma de habilitação. Na verdade, não há diploma de habilitação para terapeutas. Você tem diploma de habilitação para psicólogo, mas nada garante que um psicólogo é um terapeuta, né? Você entende isso, né? O terapeuta, na verdade, qualquer terapeuta é um ser vocacionado. É alguém que tem esse saber e esse propósito e está nele, está no coração. Ele é um terapeuta. Por isso que dentro da transpessoal eu vou responder a sua pergunta, mas eu quero fazer essa introdução. Na transpessoal a gente amplia muito esse conceito de terapeuta. Terapeuta é aquele que sabe cuidar, que tem vocação, propósito, né? Então o terapeuta não é só o terapeuta clínico, aquele que cuida do outro num setting terapêutico. É também o terapeuta social, né? É o terapeuta ambiental, né? É o terapeuta de grupos, de pequenos grupos, né? Então o terapeuta ele trabalha em muitas áreas. Isso é um ser vocacionado, que está voltado ao cuidado do outro, seja esse outro que for. O outro ser humano, um grupo de ser humano, o meio ambiente, o planeta, cuidar do planeta, né? Então, não há uma habilitação para terapeuta nesse sentido, né? Eu diria, né, que o nosso curso de psicologia transpessoal, ele potencializa muito quem já está na linha terapêutica, potencializa extremamente, né? Nada impede que você se denomine um terapeuta transpessoal, se você já está na linha, se você já trabalha nessa linha clínica e tal, né? Então, as pessoas não saem do curso habilitadas a serem terapeutas, né? Eles saem, digamos, habilitados a serem cuidadores, né? Em todos os sentidos, né? O máximo de habilitação que a gente consegue passar para uma outra pessoa. Porque nós trabalhamos muito com autoconhecimento, a descoberta do propósito, né? Da verdadeira vocação. E as pessoas se encontram a sua vocação, vão trabalhar no local e na hora em que essa vocação puder se exprimir, né? Essa é a ideia. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Se alguém tiver mais alguma pergunta? Já é 9:06. Bom, como não tem mais perguntas, 9:06 já, né? Já passou do nosso horário. Acho que a gente pode terminar. Quem tiver maior interesse, quiser aprofundar mais ainda, pode entrar no nosso site, né? Que é www.nazareuniluz.org.br. No site vocês vão ver todas as atividades que a Uniluz propõe. Se quiserem ir especificamente na psicologia transpessoal, vocês vão clicar lá em cima na barra superior em cursos, vai abrir uma janelinha, vocês têm longa duração, vocês clicam em longa duração, vocês vão ver o curso de psicologia transpessoal, tem todas as informações lá, calendário, horário, valores, docentes, conteúdo programático, currículo dos coordenadores, você tem tudo lá, né? As próximas palestras que a gente vai fazer e tal. E a gente espera que vocês que estiverem interessados em fazer o curso nos procurem, né? Que a gente converse. Toné, tá, a Valéria, ela falou que está fazendo um curso agora até o final do ano. Ela perguntou se existe a possibilidade de ter uma turma em 2021. Não, olha, Valéria, infelizmente não tem a possibilidade de ter uma turma em 2021 por uma razão muito simples. A gente não aguenta tocar 2 cursos ao mesmo tempo, né?
é muito puxado para nós. É um curso que exige muito dos coordenadores, né? E da equipe, porque nós somos só os coordenadores, monitores, etc. E exige muito da gente. Então a gente não consegue sobrepor durante muito tempo os dois cursos. Normalmente o que acontece é quando um curso está terminando, a gente começa o outro. A gente sobrepõe 2 ou 3 módulos. Não daria para... Porque do ponto de vista nosso, nós teríamos que ter a cada 15 dias um módulo, né? E a gente é muito puxado, não dá para fazer isso, por causa da intensidade do curso. Então a gente só consegue começar quando essa turma que vai começar em 24 de abril, a gente só consegue começar a outra próxima turma, a turma 7, lá quando essa turma estiver terminando. Vai ser no início de 2022, mais ou menos. Janeiro, fevereiro de 2022. Essa é a única razão. Tá? Bom, então, boa noite a todos. Obrigado pela audiência, né? Espero ter podido esclarecer vários aspectos da psicologia transpessoal, né? E qualquer coisa vocês podem entrar no site, procurar. Vocês podem mandar um e-mail para transpessoal@nazareuniluz.org.br. Mandem um e-mail, que esse e-mail vai chegar nas minhas mãos e eu respondo a qualquer questão que vocês queiram formular, tá bom? Então, boa noite.